2 Timóteo capítulo 4, versos 6, 7 e 8. Abra sua Bíblia, vamos ver todos juntos. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Como o pastor Roça disse, Paulo está no finalzinho da sua vida, finalzinho do seu ministério, e aprendemos com ele lições preciosas nesse texto. 2 Timóteo capítulo 4, versos 6, 7 e 8. Leamos todos juntos. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, reto juiz, que me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Queridos, eu tenho tido, nesses 3 meses, desse início deste ano, a oportunidade de visitar os irmãos que não têm tido a oportunidade de estar na igreja. Alguns já idosos, outros com problemas de enfermidade, que não têm podido vir à igreja. E principalmente as pessoas mais idosas, eu sempre faço uma pergunta para eles e fico atento ouvindo, né? Sobre a sua experiência de vida a serviço do Senhor. Eu tenho ouvido as respostas mais animadoras possíveis. E até agora não encontrei ninguém que reclamou, mas sempre agradeceu. E agradece a Deus por poder servi-lo. E todos relatam que serviram e têm servido da melhor maneira possível. Então isso me levou a esse texto, me levou a pensar sobre a alegria de ter combatido o bom combate. Foi a experiência do apóstolo Paulo. Nós temos muitas vezes, converso muito com o nosso pastor sobre isso, ouvido relatórios de pastores, igual eu vou falar sobre pastores, que já jubilados, uma boa parte deles só reclamam. Eu tenho colegas de turma que reclamam também. Reclamam da igreja, reclamam do conselho, reclamam do presbitério. E ao acompanharmos a vida de Paulo, Paulo teve problemas no seu ministério também. Paulo tinha uma igreja que o amava muito, a igreja de Filipos, que nós estamos estudando agora. Paulo tinha uma igreja que lhe deu muita dor de cabeça, a igreja de Corinto. Mas ele termina a sua carreira falando sobre a alegria de ter combatido o bom combate. Eu creio que naquela hora Paulo não estava pensando nas dores de cabeça que ele teve com os irmãos de Corinto, nem com os irmãos lá da Galácia. Mas ele estava apenas contemplando com muita alegria o final do seu ministério, com essa convicção que ele passa para a gente. E o ministério abençoado que só trouxe para ele alegrias. Essa era a convicção dele. E diz, Timóteo, minha vida está encerrando. E como todos sabem, ele estava preso em Roma e ali mesmo ele foi executado. Então ele sabia. E uma das coisas que eu tenho aprendido nesses anos de ministério é que o servo de Deus sabe quando é hora dele partir. Talvez você fale, mas é isso? É. O servo de Deus sabe a hora dele partir. E o Senhor já vai preparando. Mesmo que os outros não saibam, mesmo que a família não saiba, o Senhor vai preparando o seu servo para a partida. Então nós precisamos, esse é o grande desafio para todos nós nesta noite, servir ao Senhor da melhor maneira possível. Servir ao Senhor com aquilo que a gente pode oferecer para Ele de melhor. Nós somos imperfeitos, somos pecadores, não temos tanta sabedoria, mas aquilo que vem ao nosso alcance, que é dado por Ele mesmo,
nós devemos fazer da melhor maneira possível. Erasmo diz o seguinte: sou um veterano, ganhei minha jubilação, devo deixar o posto de luta dos homens jovens. Essa é a minha palavra também, né? Já quase 72 anos. Os jovens estão chegando aí para trabalhar. E nós que já estamos mais adiante um pouquinho, temos de investir nesses jovens para que eles possam ter uma carreira, um ministério, uma vida cristã abençoadíssima, que glorifiquem o nome do Pai Celestial. Paulo está deixando suas armas para que Timóteo as tome. E ele diz assim: estou sendo oferecido por libação. A palavra libação, querido, significa oferecer um líquido a uma divindade. Paulo diz: estou agora derramando minha vida em sacrifício diante do altar de Deus. Estou sendo oferecido, estou também oferecendo a minha vida em sacrifício. Ele estava na prisão e não ia sair mais daquela prisão. Então ele não tinha uma perspectiva muito grande de jornada aqui nesse mundo. O ano passado eu recebi um convite de um presbítero muito querido de uma igreja. Ele falou: pastor, a gente precisa do senhor aqui. Eu já fui pastor dessa igreja há 18 anos atrás. A igreja está assim, 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 nós estamos precisando do senhor aqui para colocar a igreja em ordem. Falei: meu irmão, pastor Camargo, não tem aquele gás de 18 anos atrás mais não. Se eu for para aí, eu vou decepcionar você e o restante do conselho. Eu estou muito bem aqui. Então, irmão, procura um pastor mais jovem. Então, queridos, nós temos de ter sempre em mente a hora de serviço ao Senhor. Você que é jovem, sirva com a sua juventude. Você que é criança, sirva na sua faixa etária. Você que é adolescente, sirva também como adolescente. Mas sempre aproveitando o momento. E principalmente momentos que você pode ter uma visão ampla de ministério. Paulo diz assim: já estou sendo oferecido. Minha vida já está sendo derramada diante do altar. E nós podemos perceber isso na segurança que ele tem nessa carta escrita a Timóteo. Chegou o momento em que minha vida deve ser sacrificada. Paulo estava entregando a sua vida. E ele usa nesses versículos uma linguagem ou descrições que ele conhecia muito bem. E alguns comentaristas dizem que ele usou aqui a linguagem dos jogos. Alguém pode discordar disso? Para poder explicar aquilo que ele queria transmitir a Timóteo, a você e a mim, nesse texto. A primeira coisa que ele chama a atenção, diz: combati o bom combate. E a palavra que ele usa aqui é uma palavra que era usada muito na competição da arena do circo romano. Quando reunia aqueles grandes arenas, grandes lutadores. Então essa é a linguagem que ele usa para a palavra combate. Ele diz: combati o bom combate. Estive na arena o tempo todo, lutando o tempo todo. Ou seja, quando o atleta adentra a arena, ele adentra para fazer o melhor. Ele era treinado para isso, ele era preparado para isso. E quando ele sai, ele tem que ser consciente também de que fez o melhor. Que usou todas as suas energias naquela competição. E também ele tem de sair
na convicção de que foi uma competição justa. Muitas vezes no futebol não acontece isso, né? Falar o juiz não sei o quê, o VAR não sei o quê, sempre, quem perdeu sempre tem uma desculpa, né? Mas o servo de Deus, quando ele está numa competição, como Paulo, ele tem de ter essa convicção. Perca ou ganha, a competição foi justa. É o que o Paulo está dizendo aqui. Então vai haver satisfação no coração, porque você deu o melhor. Então essa é a linguagem que Paulo usa aqui no combati o bom combate. E então, como eu disse, já está seguro, né? James Barrie diz que quando sua mãe morreu, ele disse assim: posso olhar para trás e ver que nada ficou sem fazer. Quanto à vida da sua mãe. Nada ficou sem fazer. Você pode dizer isso mesmo com toda a sua juventude, tem muitos jovens aqui. Nada ficou sem fazer até esse momento. Eu estou cumprindo aquilo que o Senhor tem determinado de maneira completa. Combati o bom combate. Queridos, não há maior satisfação do mundo do que saber que fizemos o melhor possível. Não há maior satisfação do que esta. Combati o bom combate. Você tem combatido o bom combate? Você tem sido aquele guerreiro, aquela guerreira que tem feito o melhor para o Senhor, que tem dado o melhor para o Senhor? E a segunda coisa que Paulo coloca aqui, a segunda linguagem dele: completei a carreira. E alguém disse que é precisamente aí que aparecem as dificuldades da vida. Muitas vezes é fácil começar, mas é duro terminar. A gente vê isso nos nossos maratonistas, né? Eu tenho um sobrinho que é maratonista e fala a hora que a gente começa a entrar com o gás todo, né? Mas chega no finalzinho, a coisa pega. Completei a carreira. Dizem que um homem famoso, alguém chegou perto dele, um repórter, e falou assim: olha, vamos fazer um histórico da sua vida, ou vamos fazer uma biografia da sua vida. Ele falou: não concordo, não aceito. E sabe por que ele disse? Ele diz assim: vi muitos homens falharem na última volta. É fácil arruinar uma vida nobre, com uma insensatez final. É fácil desmerecer um bom arquivo em nossa tarefa no mundo, na igreja, com algo que danifica tudo. Às vezes você viveu muitos anos e você deu uma queda. Já pertinho da sua morte, você teve uma queda. É isso que essa pessoa famosa disse: eu posso cometer um erro no final da vida, como é que fica a minha biografia? Você vai falar: esse homem fez e não fez, né? No final desfez. Então por isso que ele não aceitou. Então Paulo diz assim: completei a carreira. Há no meu coração uma profunda satisfação de atingir a meta. Eu cheguei lá, diz Paulo. E essa batalha que Paulo cita aqui, no completei a carreira, é a maratona. Nós sabemos que é uma das batalhas mais decisivas do mundo. Quando os gregos enfrentavam os persas, eles tinham de ganhar. Porque se eles não ganhassem, a Grécia ia ficar sempre mal falada. Então, queridos, contra a disparidade dos gregos, só valia a vitória. E disse que certa vez, após uma vitória, longe da capital, longe do imperador, um soldado correu muitos dias. E quando chegou o imperador, foi recebido pelo imperador,
Ele disse assim: alegre-se. E muito ofegante disse: conquistamos a vitória. E a hora que ele acabou de falar, ele caiu morto. Ou seja, correu e morreu satisfeito, porque cumpriu a sua missão. Tinha completado o seu caminho, tinha realizado o seu trabalho. E não há maneira melhor para que alguém possa partir desse mundo do que ter essa convicção. Completei a minha carreira. Que nós tenhamos essa convicção, queridos, que estamos completando a nossa carreira, caminhando de maneira adequada, fazendo nossa maratona de maneira adequada. Estamos fazendo da melhor maneira possível para podermos ter essa mesma convicção do apóstolo Paulo. Completei a carreira. Em terceiro lugar, ele diz: guardei a fé. E nós podemos continuar pensando nessa forma, né? Temos como pano de fundo o jogo, ou os jogos. Os grandes jogos da Grécia eram as Olimpíadas. E esses jogos chegavam aos maiores atletas do mundo. Veja que coisa interessante. E um dia antes de começar a competição, os atletas se reuniam, todos eles, e prestavam um juramento perante os deuses, de que não tinham tido pelo menos 10 meses de treinamento, pelo menos 10 meses de treinamento eles tinham tido, para poder chegar ali. E que não recorreriam a nenhuma armadilha para ganhar. Então reunia-se os grandes atletas e eles faziam esse juramento um dia antes da corrida. E a última palavra deles, prometiam guardar as normas da honra nas competições. Então meu coração bate forte e Paulo pode dizer assim: guardei as normas, participei dos jogos com honra. Guardei as normas e participei dos jogos com honra. Guardei a fé. Esse é o desafio diante de nós também, nesta noite, diante desse texto. Muitas vezes, queridos, nós fraquejamos e transgredimos as normas da honra e da honestidade na carreira cristã. Quantas vezes recebemos pessoas no nosso gabinete ou recebemos um telefonema de pessoas que transgrediram a honra e a honestidade da carreira e estão passando por momentos difíceis, estão sofrendo. Guardei a fé. Esta frase tem alguns significados importantes. Era uma frase muito usada ou comum no mundo dos negócios, em meio aos gregos. Os gregos usavam para dizer: mantive as condições do contrato, fui leal ao meu compromisso. Está escrito no contrato? Está, então eu fui fiel. Não mudei nada. Dia desse, uma pessoa da igreja me trouxe um contrato de aluguel. Pastor, analisa para mim se está tudo bem antes de assinar esse contrato. Aí, coitado de mim. Quem sou eu para analisar um contrato de aluguel, né? Aí eu pedi a ajuda de um dos nossos advogados, ele levou o contrato, olhou e falou: pastor, está tudo em ordem. Essa pessoa pode assinar. Então, irmãos, nós também precisamos ter esse desafio na nossa vida, para nós podermos dizer assim: guardei a fé, ou seja, mantive a minha fé, não perdi nunca a minha confiança, nem a minha esperança. É como se Paulo estivesse dizendo para a gente assim, que mesmo fizesse um bom tempo ou um mau tempo, mesmo em liberdade ou no cárcere, mesmo em perigos em terra ou mar, perante a sua própria morte, ele nunca tinha perdido a sua confiança e fé no Senhor Jesus Cristo. Guardei a minha fé. Hoje em dia vemos tantas pessoas perdendo a fé.
deixando a fé enfraquecer. Deixam de estudar a palavra, deixam de orar, deixam de vir aos trabalhos da igreja, e a fé vai só enfraquecendo. Uma vez, numa das igrejas que eu trabalhei, um dos nossos jovens, de repente desapareceu da igreja. Quando tinha um mês que ele não vinha na igreja, mas ele não perdia nenhum trabalho. Ele era líder do nosso grupo de evangelismo de rua. Todos os domingos à tarde, juntava a mocidade e iam para a rua fazer evangelismo, de casa em casa. E esse rapaz sumiu. Eu liguei para ele e falei, olha, eu preciso conversar com você. Eu falei, quarta-feira à noite, depois do estudo bíblico, quero conversar com você. E ele veio. E depois terminou o estudo bíblico, nós fomos para o gabinete. E eu falei, o que está acontecendo com você? Estou sentindo sua falta. A mocidade está sentindo sua falta. A igreja está sentindo sua falta. Ele começou a chorar. Porque só ele era crente na família. Os pais não. E uma família de um poder aquisitivo muito grande. Então os pais faziam pressão para ele, para deixar a igreja. E faziam promessas. Ele falou, pastor, eu deixei de vigiar, eu enfraqueci na fé. O senhor pode me ajudar? Eu falei, posso, é por isso que eu te chamei. Eu falei, a primeira coisa que você tem de fazer é ter uma conversa séria com Deus. Falei, nós vamos orar aqui, depois você vai chegar na sua casa, você vai trancar no seu quarto e vai abrir o coração para Deus. Vai ter uma conversa séria com Ele. O pastor falou no sábado sobre o desabafo, né? E no dia seguinte ele me ligou e falou, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu falei, vamos conversar. Após o trabalho, ele esteve, me procurou novamente. Ele falou, eu estou de volta. Eu conversei com Deus ontem e ele me deu um bom puxão de orelha e eu estou de volta. A fraqueza foi minha mesmo. Eu não posso me deixar influenciar pelos meus pais e pelos meus irmãos. A minha vida com Deus é mais importante do que a minha vida com a minha família, que não quer saber de Deus. Soube que hoje ele é pastor e é presidente do presbitério na região dele. Então, irmãos, mantive minha fé, não perdi nunca a minha confiança, nem a minha esperança. Ou seja, Paulo nunca perdeu a sua confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque batia dentro do seu coração aquela esperança que nunca vacilava. Brilhava no seu coração aquela chama de Jesus Cristo, da ação do Espírito Santo, até que ele enfrentou a morte. Guardei a fé. Em último lugar, Paulo diz assim, já agora a coroa da justiça está guardada, me está guardada. Nós sabemos que nos jogos da Grécia, havia uma coroa para o atleta vencedor. Uma coroa de ramos, né, de louro que chama. E o ganhador, quando recebia aquela coroa, ele ficava todo feliz, né? Desfilava com a coroa na cabeça e o povo aplaudia. E o imperador aplaudia o vencedor. E era uma honra para ele. Só que ele lutava, queridos, por uma coroa que em poucos dias estaria murcha e seca. Não valeria para mais nada. Mas Paulo diz assim que ele estava lutando por uma coroa que nunca iria murchar. A coroa dada pelo Deus Todo-Poderoso. Ele lutava por aquela coroa. E ele diz, essa coroa está guardada. E ele continua dizendo, a qual o reto juiz me dará naquele dia. Paulo agora entra no campo judicial, em que ele está sendo julgado, vai ser condenado por Nero. Mas ele fala também sobre o julgamento de Deus.
Ele sabia que dentro de pouco tempo ele estaria sendo condenado à morte. Mas ele também conhecia o veredito de Deus. Ele vai me dar a coroa. Enquanto Nero condena, o Senhor aprova a minha caminhada, o meu ministério. Por isso, queridos, a pessoa cuja vida é dedicada ao Senhor Jesus é indiferente ao veredito dos homens. Não importa o que os homens falem. O juízo de Deus, o veredito de Deus é que importa. E ele diz assim: o meu Senhor, naquele dia vai me dizer: muito bem, servo bom e fiel. Esse é o veredito que interessa. Muito bem, servo bom e fiel. E ele conclui fazendo mais uma nota, que a nota é uma aplicação muito especial às nossas vidas. Diz assim: e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Queridos, essa coroa não foi apenas para o apóstolo Paulo. Essa coroa são para todos aqueles que aguardam a vinda do Rei Jesus. Essa coroa é sua e é minha. Vai ser dada pelo justo juiz, que é o Deus Todo-Poderoso. Paulo, como se dirigisse a Timóteo, dissesse: Timóteo, meu filho, meu fim está próximo. Eu sei que vou rumo à minha recompensa. Se você seguir os meus passos, sentirá a mesma confiança e a mesma alegria quando chegar ao fim. Por quê? Há uma coroa aguardando por nós. Por isso vale a pena a gente lutar. Vale a pena a gente combater o bom combate. Vale a pena a gente guardar a fé. Vale a pena a gente entrar na arena para servir ao Senhor Jesus Cristo. A alegria de ter combatido o bom combate. Paulo tinha convicção de que a sua atuação foi boa. E muitas vezes nós temos que analisar como está a nossa atuação. Como soldados do reino do Senhor Jesus Cristo. Como lutadores, como guerreiros. Como está a nossa atuação? Paulo tinha convicção de que a sua atuação foi uma atuação muito boa. Então nós precisamos, queridos, avaliar a nossa situação. Como está sendo a nossa atuação? Terminei a carreira, diz Paulo. Há uma satisfação em chegar ao final da carreira. Paulo não chegou ao final de carreira reclamando, como muitos de nós fazem. Reclamando. Que nós possamos, queridos, ter essa segurança na nossa vida. De ter a nossa carreira aprovada pelo Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes deixamos de vigiar e transgredimos a honra e a honestidade na nossa vida como servos de Deus? Então Paulo nos chama a atenção, dizendo assim: há uma coroa te esperando. Há uma coroa te esperando. Para todos aqueles que esperam a vinda do Senhor Jesus Cristo. E eu concluo, para você que ainda não tem Jesus como Salvador e Senhor, desafio que você seja um atleta do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para comprar a sua vida, para fazer de você um atleta. Vale a pena você dizer: Jesus, eu quero te servir.
E para nós que já somos servos do Senhor Jesus, devemos fazer como Paulo, ser um atleta exemplar, sempre dando o melhor, sempre nos preparando para o melhor. Que o Senhor deu, o Pai Celestial deu o melhor por nós. Foi seu único filho. Jesus deu o melhor por nós, que foi a sua própria vida. E o Espírito Santo dá o melhor para nós, que é aplicar a salvação às nossas vidas. Portanto, vamos servir ao Senhor com alegria, para poder dizer igual Paulo: combati o bom combate, completei minha carreira, guardei a fé. O juízo agora é do justo juiz. Só que o justo juiz tem garantido para você e para mim uma coroa. A coroa da vitória, que nos dará naquele dia. Que o Senhor nos abençoe e trabalhe as nossas vidas.